Pessoal, hoje a gente vai bater um papo num tema que eu acredito ser muito importante, e o tema da mensagem de hoje é Parábola do Semeador, uma análise de nós mesmos. É a parábola do semeador que a gente vai refletir hoje. Eu estava pensando esses dias, principalmente nessa semana, quando eu estava estudando essa palavra, que a palavra de Deus ela tem poder de transformar vidas, ela tem poder de orientar, dar um norte e uma direção, ela tem o poder de renovar aqueles que estão cansados e não têm nenhum vigor, ela tem o poder de dar sentido a tudo aquilo que não tem sentido às nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela tem todo esse poder, é muito interessante que dependendo no mesmo ambiente que nós estamos reunidos aqui, um pode receber a palavra e sair tremendamente restaurado, cheio de vida e de fé. O outro recebe a mesma palavra, a mesma orientação e pode continuar vivendo na mediocridade. Não no sentido pejorativo. A mediocridade é vivendo aquela vida tranquila, aquela vida mediana, aquela vida morna. E o outro também, no mesmo ambiente, recebe a mesma palavra, a mesma orientação, e em vez de receber essa fé ou viver essa vida, não, ele vai de mal a pior. Ele parece que começa a vida dele piorar depois que recebeu a palavra. Aí a grande questão é, por quê? Que na vida de alguns, a palavra, ela ergue a pessoa de uma tal maneira, e na vida de outro, a mesma palavra, ao invés de erguer, lança a pessoa muitas vezes prostrada em terra, sendo que ambas são palavras de Deus. Mas o que faz a palavra de Deus fazer realmente a diferença em nossas vidas? É o coração que recebe a palavra. O coração, a nossa vida, é como eu recebo a palavra em minha vida. E eu costumo dizer que a Bíblia, que nós estamos aqui, a Bíblia Sagrada, ela se torna a palavra de Deus em minha vida, a partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus na minha vida, ela se torna, sim, palavra real em minha vida. Porque senão as palavras deste livro, tudo que está contido nele, as escritas, as frases, os versos, a poesia, só se torna um livro qualquer. Não gera vida em mim, mesmo eu lendo o que está escrito nela. E por que não gera vida em mim? Porque eu não permiti que esta palavra se tornasse palavra de Deus em meu coração. Então eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso. Não apenas pela semente da palavra que está sendo ministrada, mas sim de como está o meu e o seu coração na hora que recebemos ela. Porque o nosso coração, em cada momento da nossa vida, parece que a gente está numa etapa. Parece que a gente está numa estação, numa fase da vida, e parece que o nosso coração, ele vai se amoldando nas etapas que a nossa vida passa. E para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de usar o texto de Mateus, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 9, que fala a parábola do semeador. Mateus 13, Novo Testamento, verso 1 até o versículo de número 9. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. E a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pegar carona com um crente aí do seu lado. Pessoal, Bíblia física. Todo mundo tem Bíblia física? Cadê a Bíblia física? Faz assim para eu poder dar uma olhada. E puxar a orelha de vocês para quem não tem. Glória a Deus. Então quem não está com Bíblia física tá bom, irmãozinho, próximo culto. Para a glória de Deus. Ah, pastor, não tenho Bíblia. Não tem problema. Quem não tiver Bíblia, levanta a mão que vai ganhar a Bíblia hoje. Quem não tiver Bíblia depois, levanta a mão, vai ganhar a Bíblia hoje para que você possa estudar e fazer os seus devocionais. Diz assim o texto da palavra de Deus, Mateus 13, verso 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia,
Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos encontramos mais uma manhã para celebrarmos ao Senhor em comunidade, em congregação. Que o Senhor derrame ainda mais a Tua unção e da Tua graça sobre nossas vidas, perdoando, Senhor, o meu pecado, primeiramente, e o pecado dos Teus filhos. Meu pecado no olhar, meu pecado nos pensamentos, meu pecado no falar, meu pecado até nas minhas condutas e atitudes, Senhor, eu te peço perdão. Leva cativo o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra. E essa preciosa semente venha encontrar lugar nos nossos corações, para que ela possa germinar e gerar frutos, frutos esses que glorificam o Seu nome. Assim como o semeador, ele prepara e ara a terra a ser semeada a boa semente do Teu coração, que o Teu Espírito Santo are o nosso coração para recebermos a boa semente da Tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai. Repreenda toda obra do mal, o jugo das trevas, tudo aquilo que vem querer impedir de recebermos um pouco mais da Tua instrução e roubar a semente que está sendo lançada, caia por terra no nome de Jesus e manifesta ainda mais o Teu poder e a Tua glória sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus que o Senhor ele sempre ensinava através de parábolas. E essas parábolas que Jesus ensinava, ele sempre pegava a vida comum do povo para poder bater um papo, mas nessa parábola, nessa metáfora que ele utilizava, abarcava um ensino e um conteúdo profundo. Ou seja, ele pregava o evangelho através de parábolas para que se cumprisse a escritura. E nesse próprio texto, se a gente for continuar a narrativa, ele fala: porque aqueles que estão vendo não consigam enxergar, porque aqueles que estão ouvindo não consigam entender aquilo que ouvem, mas a vocês que são escolhidos foi dado esse direito de saber os mistérios de Deus. Então o Senhor ele sai, a Bíblia diz que vai até ali a ponta da praia, e quando ele está na ponta da praia, uma grande multidão começa a se achegar perto dele, para poder ouvi-lo, para poder ver Jesus, para poder receber os ensinamentos do Mestre para as suas vidas, porque eles já sabiam de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer e realizar em suas vidas. Que o Senhor cura, que o Senhor libertava, que o Senhor transforma, que o Senhor direciona, que o Senhor orienta, que o Senhor leva para morar no céu. Eles já sabiam e eles presenciavam e viviam todos esses milagres. Só que nesse momento, então, aquela grande multidão chega, Jesus não consegue falar ali. A Bíblia diz que ele sobe em cima de um barco, vira para cada um dos seus discípulos. Então imagina Jesus aqui agora, ó, sentado em cima do barco, acabou de subir, o barco ali chacoalhando para um lado e para o outro, uma grande multidão aí onde vocês estão, e Jesus começa a falar. E quais são as primeiras palavras de Jesus? Ele começa a falar o seguinte: o semeador, ele saiu, pessoal, a semear. Ele pega o exemplo comum dos trabalhadores daquela região. E ali onde ele estava, principalmente na Galileia, era uma região agrícola, que era normal as pessoas viverem do plantio das
das suas hortaliças que eles plantavam, do alface, do manjericão, do cominho, através dali vinha o seu sustento esse que eles depois comercializavam nas cidades circunvizinhas, aquelas cidades que estavam ao lado, girando a economia local. Então era uma região agrícola. Então Jesus, para dar um ensinamento profundo de sua palavra, usa o trabalho comum da época, principalmente no primeiro século, para poder ensinar algo profundo a respeito da palavra de Deus. Só que quando Jesus vem falar disso a respeito da palavra de Deus, o foco que o Senhor dá não é apenas na semente, não é na palavra. O foco que Jesus dá é em quem está recebendo a palavra. Qual tipo de solo está recebendo a palavra? Qual tipo de pessoa está recebendo a palavra? E quando o Senhor fala isso, qual tipo de pessoa está recebendo a palavra, ele já tem a ideia da sua individualidade. Cada um tem uma individualidade. Cada um é único diante de Deus, com uma personalidade, com temperamentos que podem ser moldados ou transformados dependente da situação que você está vivendo ou presenciando. Então o Senhor sabe da individualidade de cada um. O Senhor sabe do momento de cada um. O Senhor sabe o tipo de solo. E o Senhor vem falando, olha, a palavra é a mesma, mas o que faz germinar, transformar, é como a pessoa está recebendo a palavra neste momento. Porque se eu recebo a palavra quando eu sou jovem é uma coisa, quando eu recebo a mesma palavra quando eu sou adulto é outra. Às vezes essa palavra que eu recebo hoje, para mim nesse momento, não faz um sentido, mas daqui a 2 semanas que eu enfrento uma situação e escuto a mesma palavra, ela salta da Bíblia Sagrada, inflamando o meu coração e fala, Deus, agora eu entendi. Mas é a mesma palavra. O que então muda em nossas vidas é o coração que recebe a palavra. É a terra que recebe a palavra. E o Senhor usa isso falando sobre a terra, cada um dos tipos de terra, mostrando o coração do ser humano. E quando ele fala sobre isso, Jesus ele vem confrontar primeiramente uma cultura da época. Porque o judaísmo no primeiro século, eles acreditavam que a fidelidade a Deus era por causa da sua descendência e também por causa dos ritos religiosos que eles faziam. Então, Deus está comigo por quê? Porque eu sou descendência de Abraão. Deus está comigo e é fiel a mim, por quê? Porque eu sou um povo judeu, o povo escolhido da promessa. Então, nessa concepção judaica do primeiro século, estava muito enraizado essa cultura. Mas Jesus, de uma maneira muito intencional, fala contra essa cultura, dizendo o seguinte, que o verdadeiro discípulo, ele se revela na forma como ele responde à palavra. Não porque ele era o escolhido descendente do judaísmo ou pratica ritos religiosos, não. O verdadeiro discípulo é aquele que responde em obediência à palavra que está sendo dita. É aquele que pega esta semente e fala, ela é de Deus, eu vou plantar em meu coração e deixá-la germinar. A resposta que eu dou à semeadura da palavra de Deus em minha vida vai mostrar se eu sou discípulo de Cristo ou não sou discípulo de Cristo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é discípulo de Cristo? Você é discípulo? Pergunta assim, como está o seu coração? Seu coração está bem aí, seu coraçãozinho? Porque quando ele vem falando sobre o coração aqui, que ele vai tratando em cada um dos solos, e o solo significa o coração humano, não está falando apenas nas emoções. Quando Jesus está falando ali na concepção judaica, ele está falando, os judeus tinham o coração como centro de toda a sua vida. Eles tinham o coração como, coração é a minha mente, aquilo que eu penso. O coração são as minhas emoções. O coração são as minhas vontades. Então por isso que a Bíblia fala de todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu
coração, porque dele procede todas as saídas da vida, ou seja, dele procede as suas emoções, se são saudáveis ou não, dele procede a sua mente, a sua capacidade de pensar, se a sua mente ficará saudável ou se sua mente ficará adoecida. Olha, dele procede também os seus sentimentos, se você ficará triste, prostrado, depressivo ou alegre. É no coração que brota todas essas coisas. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, Jesus Cristo vem falando nessa parábola, não apenas da semente, mas falando, galera, agora eu quero mostrar o coração de cada um de vocês. E ele vem mostrando isso e a gente começa a aprender. Porque quando tem uma semeadura, a gente espera um fruto. Quando tem essa semeadura, a gente espera que teremos uma colheita daquilo que semeamos, porque julgamos que aquilo que estamos semeando é bom. E nós vamos então colher. E o fruto, quando o Senhor vem falando aqui, que a gente vai ver um pouquinho, não é apenas resultados externos, não é apenas performance. O Senhor está falando de uma mudança significativa de vida pelo poder transformador de sua palavra. Aquele que recebe a semente com o coração correto tem a vida completamente transformada. E por que Jesus fala isso? Porque tem aqueles que receberão a palavra, mas não terão a vida transformada. Isso nos dá um choque. Mas algumas lições que a gente começa a aprender nesse texto. Porque quando Jesus acaba de fazer isso, os discípulos chegam perto dele e falam, Senhor, o Senhor acabou de falar essa parábola aí, mas você falou no meio do caminho, dos pedregais, dos espinhos, da terra boa. Eu sei que o Senhor falou, mas nós ainda não compreendemos. Aí o Senhor fala aquela frase que eu falei, para vocês então é revelado. Mas para muitos não. Mas para vocês eu vou contar o que significa essa parábola e o que significa cada terra, porque cada terra é um coração que recebe. E pode ter certeza, pessoal, esses corações que nós vamos falar um pouquinho aqui, um deles é o meu e é o seu coração. Não temos como o meu e o seu coração escaparmos disso que nós vamos falar. Um deles vai ser o nosso. E olha o que a gente começa a aprender. Primeiro, o coração endurecido é o coração que está no caminho. No caminho. O semeador saiu para semear. Aonde? No caminho. E no caminho ele começa a lançar a semente. Porque o semeador ele tem um saco de sementes, ele vai pelo caminho fazendo o seguinte, e tudo naquela época era manual, hoje tem uma série de máquinas agrícolas, tratores, para poder fazer isso. Mas ele faz o seguinte, ele pega o saco aqui e vai aqui, pegando a semente, vai jogando. Ele vai jogando. Uma cai na beira do caminho, outra vai cair naquele terreno, a outra vai cair naquele outro terreno, e ele vai jogando, e ele vai jogando, e ele vai jogando. E o primeiro que a Bíblia relata é o coração endurecido, que é o coração que fica no caminho. Mateus 13, versículo 19, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse caminho batido significa aquele caminho, aquele coração insensível, aquele coração fechado, aquele coração que quando recebe a palavra de Deus, ele se endurece. Mas me chamou a atenção, por que o coração se endurece? Porque a palavra de Deus confronta o nosso pecado, confronta os nossos desejos. A palavra de Deus, ela confronta tudo aquilo que a gente acredita e mostra que a gente está errado. E a gente não quer ser confrontado. O ser humano tem um grande problema em ser confrontado. E quando a palavra vem nos confrontar, nós endurecemos o coração para não ouvir aquilo. A gente endurece. Isso eu aceito, isso eu não aceito. E quem é servo de Deus, não adianta.
Eu tenho que aceitar a palavra de Deus na integralidade, em todo o seu contexto. Se Deus fala isso, mesmo eu não concordando, eu tenho que receber isso como palavra de Deus na minha vida. E por quê? Porque as palavras do Senhor em minha vida, é isso que gera em mim vida, e vida com abundância, e vida que vale a pena ser vivida. Mas muitos vão ficar com o coração fechado, um coração insensível, aonde a palavra de Deus não pode penetrar. Mas por que ela não penetra? Porque eu mesmo endureço. Isso que é interessante. Fale para a pessoa que está do seu lado, não endureça o seu coração. Quando você for repreendido. Pode falar, quando você for repreendido, não endureça o seu coração. Sabe por quê? A capacidade de endurecimento está na minha mão e na sua. Quer ver o que a palavra de Deus diz? Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo de número 15. Hebreus 3, 15, diz o texto: por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. A capacidade de endurecimento está dentro de mim, está dentro de você. Eu não aceito esta palavra, eu não quero isso, não importa. Se você ouvir a palavra e é palavra de Deus, você tem a capacidade e eu de endurecermos o nosso coração. Mas se endurecermos o nosso coração, o Senhor nos alerta: se você ouvir a voz dele através da palavra, não endureça o seu coração, como no dia da rebelião. Aqueles que se rebelaram é porque endureceram o seu coração. Eu só me rebelo contra Deus, eu só faço contenda contra Deus e automaticamente contra Deus. E isso se manifesta nas minhas atitudes, nas minhas relações, quando eu já estou endurecido com o meu próprio entendimento. Aí eu me rebelo contra Deus e contra as pessoas, não aceito isso. Aí a gente começa a reclamar de tudo e se fechar para tudo. Já viram aquelas pessoas que reclamam de tudo, irmão? Reclama de tudo, nada tá bom? Sempre tem uma opinião contrária, já viram isso ou não? Pergunte a pessoa que está do lado: você é assim, meu irmão? Tudo você questiona, já viram? Aquela pessoa que a pessoa pode falar o que for, nada tá bom para ela, sempre tem que ter uma mudança. Não, isso aqui não é bom, isso daqui nada aceita. Tome cuidado, não seja assim não. Não seja assim não. Não seja o coração endurecido se tiver a palavra de Deus te orientando. Não, nós não devemos ser assim. Porque olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 28, verso de número 14. Olha o que diz o texto bíblico: bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Eu posso endurecer o meu coração. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio de não flexibilizar o meu coração. Eu detenho este poder outorgado por Deus. Mas fica tranquilo, Renato, se você endurecer o seu coração, não temer ele em obediência e quebrar o seu orgulho e se humilhar, fica tranquilo, se você não receber a palavra, você cairá na desgraça. O que é a desgraça? Destituição da graça. Você vai ser destruído, você vai andar sozinho, você não terá mais a minha graça sobre a sua vida. Mas por quê? Porque você, Renato, endureceu o seu coração. E você endureceu o seu coração porque você é soberbo, você é orgulhoso, você é arrogante. Você quer determinar como eu vou agir e fazer. Só que se acontece isso, endureço meu coração para a palavra, eu caio aonde? A Bíblia diz, em desgraça. Em outras versões, em destruição. Quer ser destruído? Quem é que quer ser destruído? Acho que ninguém, né? Não quer ser destruído? Então não endureça o seu coração. Fale para a pessoa que está do seu lado: tira o coração peludo, irmão. Tira o coração peludo. Tira, vamos tirando em nome de Jesus. Por quê? Muitas pessoas podem ouvir o Evangelho, mas os seus corações ainda continuam impermeáveis. Ou seja, a palavra passa, mas não gera vida. Ela vem sobre mim,
mas não consegue gerar a atuação a qual ela deveria gerar. Mas por quê? Porque a palavra é ruim? Não, porque eu sou ruim. Porque o meu coração é fechado e endurecido. Agostinho fala uma frase muito interessante que diz o seguinte, ó: a palavra de Deus passa por muitos ouvidos, mas só floresce onde encontra um coração arado. A palavra de Deus vai passar em muitos ouvidos, nós ouvimos muitas palavras, mas aonde ela vira palavra de Deus no meu coração e na minha vida? Quando encontra um coração preparado, um coração arado. Porque quando eu vou semear, eu não posso jogar de qualquer maneira. Eu tenho que preparar o solo para receber. Então, se eu e você prepararmos o solo do nosso coração para recebermos a palavra de Deus, fala: Deus, que o Teu Espírito Santo mude o meu coração, que o Teu Espírito Santo amoleça, Senhor, as estruturas, que o Senhor quebre a minha altivez, Senhor, para receber a Tua palavra de bom grado, e se ela precisar transformar, que ela transforme. Guarde isso. A transformação da palavra de Deus em nossas vidas sempre vem com confronto. Sempre vem com confronto. Confronto ao quê, pastor? Ao nosso coração e aos nossos desejos. Sempre. Não existe transformação, arrependimento sem o confronto. Aonde Deus, nós estamos andando por um caminho, Deus nos confronta e mostra que esse caminho, que pra gente é bom, está errado. E a gente não gosta. Só que daí o Senhor fala: vem pra cá. Porque não tem transformação sem arrependimento e sem confronto da palavra de Deus. O segundo tipo de coração é o coração superficial, que é aquele que está nos pedregais. Aí o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 20 a 21, diz o texto da palavra: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. O Senhor está mostrando esse coração superficial. É o coração que não consegue crescer para baixo. É o coração que não cria raízes. É o coração que se entusiasma com a palavra. Nossa, que legal! A igreja é bacana, a palavra é legal, o momento de louvor é legal, mas não consegue criar raízes, não consegue ter perenidade, longanimidade, longevidade, não consegue manter as coisas. Tem muita empolgação, mas não consegue ter constância. E Deus fala: muitos vão receber com bom grado. Oh, que legal! Puxa, esse que eu quero da minha vida. Ah, esse Jesus que eu quero. Olha que legal, olha esse mover. Vem a primeira tribulação, a primeira prova, aonde a nossa fé será testada, e a gente já pula fora do barco. O Senhor não quer isso. A primeira prova a gente já abandona, a primeira prova a gente já sai. Não! Olha o que ele diz: isso mostra o entusiasmo inicial, mas sem profundidade espiritual. Ou seja, a gente mantém um relacionamento com Deus na superficialidade. Aqui na superfície, nós não mantemos um relacionamento com Deus constante. Irmãos, se nós não mantermos um relacionamento com Deus constante, Jesus está dizendo: filho e filha, na hora da tribulação existe uma grande probabilidade de você cair fora, de você pular fora do barco. Por quê? Porque você não criou raízes. No primeiro confronto você vai embora, no primeiro confronto você abandona, nas primeiras coisas que acontecem na sua vida você deixa. Esse é o coração superficial. A semente caiu no meio das pedras, não tinha espaço para criar raízes profundas, cresceu, começou crescendo muito bonito, e as pessoas olham e falam: que bacana, está crescendo, tá legal, mas não criou raízes. Veio o primeiro vento, o que aconteceu? Caiu, desmoronou. E o que a palavra de Deus ela diz? Olha, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, nessa ouvir,
é obedecer. Aquele que ouve e as obedece. Vou assemelhá-lo como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A fundação está firmada na rocha. Construiu as paredes, os quartos bonitos, a sala, a sacada e até a varanda gourmet. Deixou tudo muito bonito. Mas de repente veio o tsunami. Porque tsunami é devastador. Tsunami é pega pra capar. É difícil. E quando veio contra aquela casa, o tsunami passou. Só que ela se manteve de pé, porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, não vive aquilo que prega, não consegue viver aquilo que acredita quando vem a prova, vai ser aquele que construiu a mesma casa bonita, de 3 andares, um belo de triplex, com varanda e piscina, mas edificou sobre a areia. Vai vir a mesma tribulação, vai vir a mesma tempestade, vai vir o mesmo tsunami, mas quando passar por aquela casa, vai levar a casa inteira. E a Bíblia diz, e grande será a sua ruína. A nossa vida, meus irmãos, é destruída se nós não obedecermos à palavra de Deus. Mas como assim, pastor? Primeira coisa que é destruída é a nossa vida espiritual. E eu já disse muitas vezes isso daqui, uma das mortes que Satanás mais imprime na vida de homens e mulheres, sabe qual que é? É a morte espiritual. Eu mato, mas sem tirar a existência. Você continua vindo nos cultos, mas morto espiritualmente. Você continua fazendo as coisas para Deus, mas morto espiritualmente. Você continua fazendo às vezes visita, ou até mesmo no seu trabalho, mas morto espiritualmente, achando que tem vida. Essa é a morte, essa é a maior destruição. Ele arranca você e você acha que você continua agradando a Deus, e eu também. Essa é a palavra que ele vem e nos confronta e fala, eu estou vendo que você tem sombra de que vive, mas perante aos meus olhos, diz Apocalipse, você está morto. Por quê? Porque você tem uma vida espiritual superficial. Você vive na superficialidade. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para todos os que o amam. Fale para a pessoa que está do seu lado, suporte a aprovação. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos? Sabe, eu estava analisando, eu falei, Jesus, nosso coração é uma bênção. Sabe qual que é o nosso problema? É o meu também, viu? É o meu também. A gente fala muito isso bonito, mas ninguém gosta de passar aprovação. Meu Deus, eu pensei nisso. Eu falei, tá bom. Mas eu fiquei pensando, quem gosta de passar aprovação? Quem gosta de passar uma boa luta? Seja sincero. Ninguém gosta de passar luta, meu. Ninguém gosta. Não tem alguém que fala assim, puxa, eu gosto de passar uma prova, viu? Nossa, como que eu gosto de passar uma luta, pastor? Vem uma luta, não vejo a hora de ter uma luta, tá muito tranquilo minha vida. A gente não é assim. Por que a gente não gosta de passar por provação? Porque provação vem tirar a gente da zona de conforto e vem confrontar o nosso ego. E sabe o que é o detalhe? A provação revela a nossa vida espiritual superficial. Ela mostra como que está a nossa vida espiritual, a aprovação. Ela revela, puxa, tô mal mesmo perante Deus, hein? Preciso melhorar, preciso buscar mais. Por que você acha que nos momentos das maiores provas da nossa vida, é o momento onde a gente ora mais, irmãos? A gente está bem, para de orar. Ficou desempregado, o que faz? Até campanha de oração. 7 dias de campanha, 7 dias no monte. Tá com enfermidade, tá bom, o que a gente faz depois? Vai orar. Não é que é errado isso, mas tá entendendo? A gente só é impulsionado, parece, pelas provações. Eu preciso ser provado, eu preciso ter uma dificuldade, parece, para que eu possa estar diante de Deus orando e falar, Deus, tem misericórdia de mim. A provação, meus irmãos, olha o que Kierkegaard, um filósofo, ele fala,
eu acho bem legal. A fé, a aprovação nunca foi fé. A fé sem aprovação nunca foi fé, apenas entusiasmo religioso. A fé sem aprovação nunca foi fé, só entusiasmo religioso. Ah, é legal estar no meio de vocês. Ah, é legal estar no meio da igreja. É legal o momento de louvor. Ah, é legal porque tem uma boa palavra, o pastor é engraçado, tá? Mas se não essa fé, não, sua e a minha, não for provada, é só entusiasmo religioso. Porque a gente mostra que é crente verdadeiramente quando vem a provação. Quando vem a tentação. Quando eu tenho que pecar, quando eu sou tentado a pecar, e as minhas mãos estão ali para pecar, aí eu mostro se eu sou cristão ou não. Eu já dei um exemplo várias vezes aqui sobre isso. E a semana eu estava refletindo, falando com o pessoal também desse exemplo. A gente fala que a gente tem fé, só que a gente nunca quer passar por preço, né? Nunca quer passar por provação. Exemplo da mentira. Mentira é pecado, sim ou não? Pecado é mentir. A mentira para mim é onde você mente para você mesmo. Para mim mentira é deformação de caráter. Eu minto não para o outro, eu deformo a mim mesmo, a mentira. E olha que interessante. Você está trabalhando e você ganha bem. Vamos colocar que você trabalha e você ganha bem. E você ganha 25 mil reais por mês de salário. Bom ou não? Bacaninha, razoável, né? Razoável. 25 mil reais por mês de salário. Seu chefe está lá do seu lado. Já dei esse exemplo aqui. Toca o telefone. Você atende. Oi, tudo? Ô, tudo bom, dona Solange? Como você tá? Tal, tá bem? Tudo? Dona Solange? Ixi, vai querer falar comigo. Ô, dona Solange, como você tá? Tá bem e tal? Ah, você quer falar com o Renato? Ah, quer falar com o Renato? Você recebe 25 mil de salário, tá? Fala que eu não tô, não. Fala que eu não tô. Ah, tá bom. O que você faria? Mentiria? Detalhe, se você mentir, você perde um emprego de 25 mil reais por mês, só que o outro mês vai ter que pagar aluguel. Você mentiria sim ou não? Vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar conta de água, vai ter que pagar conta de luz. Mas seu caráter vai ser deturpado. Provação da fé. Porque a gente fala muito fácil, mas eu quero ver na hora que acontece. Quando a minha e a sua fé é provada. Agora mostre se você é crente ou não. Renuncie agora se você é crente ou não. Vocês estão entendendo, pessoal? Não estou falando que é fácil. Eu dei uma situação hipotética levantando, porque o outro diz e fala assim, mas peraí, 25 mil eu tenho viagem marcada, 25 mil eu ando no melhor carro, toda hora eu como fora, agora eu não vou ter mais 25 mil? O que é uma mentirinha? Vou mentir e depois peço perdão para Jesus. É uma situação, certo? Fé provada. E a gente tem que renunciar. Lá fora, as pessoas morrem pelo evangelho. Será que a gente aguentaria torturas? Imagine se eu pego a sua mão aqui, agora, seu dedo assim, ó, pego uma agulha e coloco embaixo da sua unha. E eu começo a apertar. Vai doer sim ou não? Você fica até assim, ai meu Deus do céu, fica até aquela aflição. Aí a questão é, e eu falo, nega a Jesus que eu paro de infligir dor em você. O que você ia fazer? Ah, vou negar com a boca, porque Deus sabe meu coração. Ai, para. Ó, Jesus sabe que eu estou falando só da boca para fora, viu? Meu coração está contigo. Pessoal, vida medíocre. Aí a Bíblia vem confrontar esse nosso comportamento que a gente acha que é legal. Olha só, a Bíblia fala, Jesus Cristo falando, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A perca para Jesus é vitória. Está entendendo isso, pessoal? Que profundo. Só que a gente gosta de a gente sempre estar bem. Só que tem que renunciar e falar, não, Deus, eu estou quase caindo, me ajuda. Está entendendo isso? Porque eu mantenho um relacionamento superficial. Ah, minha fé é legal. Ah, tá no meio dos crentes é legal. Eu faço novas amizades. Eu tenho um grupo bacana. Tá bom, mas e no dia mal? O que vai ser de mim e de você? A fé sem uma boa aprovação, como diz Kierkegaard, é apenas entusiasmo religioso.
Fale para a pessoa que está do seu lado. Você tem uma fé superficial, irmão? É Jesus. Terceiro tipo de coração. O coração dividido. Aquele que está entre os espinhos. Mateus 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado e que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Estou ouvindo a palavra. Mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quando Jesus fala isso, caiu lá, mas se tornou infrutífera. O problema aqui, sabe qual que é, pessoal? Não é a ausência da palavra ou a ausência de vida. Sabe qual que é o problema que Jesus está mostrando aqui? A concorrência. O Senhor está mostrando a concorrência. Você tem a vida espiritual e a minha palavra e as preocupações da vida, suas ansiedades e riquezas que você precisa viver. Essa concorrência, se você não tomar cuidado, você vai sucumbir. Você vai se tornar infrutífero e nem vai perceber. Você gosta da palavra, você ama a palavra, não tem problema. Ele sabe que você ama a palavra, que você ama estar na presença dele, mas a concorrência com as preocupações da vida e as ansiedades da vida sufocam a palavra, o ministério, o seu chamado, porque você fica mais preocupado com as ansiedades da vida. E eu também. Os espinhos, eles vêm representar as ansiedades e as ambições que sufocam a palavra. Por isso que no texto de Mateus ele fala: filhinhos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes todas as suas petições sejam postas diante do Pai. Mas olha que interessante, vocês ficam preocupados com o que vocês vão querer comer, vocês não ficam preocupados com aquilo que vocês vão querer beber, vocês ficam preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com as suas casas, com uma série de coisas. Os pagãos ficam preocupados com isso. E o que é essa preocupação e essa ansiedade? A ansiedade que tem no tempo presente, sabe por que é? É porque eu estou com tanto futuro no meu presente que gera em mim preocupação. E quando eu tenho muito passado no meu presente, gera em mim depressão. Então por que eu vivo ansioso? Porque eu estou com muito futuro no meu presente hoje e isso faz eu não conseguir viver o meu presente com qualidade. É isso que Deus fala. Não é que não tem a palavra, mas é a concorrência. E Deus fala: pessoal, existem corações assim, que vão receber a palavra, mas a concorrência com as coisas da vida, a correria do dia a dia, vai sufocar a minha palavra, a minha presença de suas vidas. E quando ela começa a sufocar, eu vou dando menos atenção para as coisas de Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente tem que pensar nisso. O alerta: não amem o mundo. Tá bom, não vou amar o mundo. Peraí, Renato, vou te dar mais um toque. E nem o que está nele, que as coisas que você vê, os seus desejos e anseios que entram dentro do seu coração. Então, além de não amar o mundo, nem o que existe no mundo, você deve amar. Por quê? Porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo também de Deus. Pois tudo, versículo 16, tudo o que há no mundo, o desejo da carne, as minhas vontades da carne, as minhas vontades e os meus desejos da carne, o desejo dos olhos, aquilo que eu observo gerando cobiça e desejo em mim até mesmo ganância, e a arrogância da vida, a soberba da vida de querer ter para poder ostentar e mostrar para o outro, não provém do Pai, mas do mundo. Ganância, arrogância não provém do Pai, mas do mundo. Então não ame o mundo, Renato, e nem o que tem nele. Porque senão, se você fizer isso,
o amor do Pai não estará em você. Embora você pode pensar que o amor do Pai esteja em você, mas você está errado. Não vai estar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você ama o mundo? Ah, não. Tá bom, agora a segunda pergunta. E o que ele te proporciona? Você ama? As coisas boas, materiais? Você ama isso? Olha só. Jesus é tão maravilhoso. Eu falei assim: Deus, eu preciso me converter, viu? Eu preciso me converter, porque Jesus, ele é... Porque é fácil a gente falar, amo o mundo. Tá bom, Renato, o mundo tá vendo que você não ama, que você não gosta das coisas erradas. Mas aquilo que o mundo proporciona que é bom, que satisfaz o seu olhar, que satisfaz o seu desejo. E aí? Ah, Jesus, agora não é bem assim, né, meu? Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15. Lucas 12, 15. Então lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste só nisso, não se resume só em bens, só em prazeres, só em riqueza. Tome cuidado, Jesus Cristo disse. Porque nós estamos muito presos nesta terra e achamos que isso vai mostrar o nosso valor, e não. Jesus fala: para com isso. E Jesus sempre vai confrontar a nossa fé, irmãos, porque é difícil o confronto de fé. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala o seguinte: Senhor, o que eu tenho que fazer para poder ganhar a vida eterna? Ô filho, é fácil. É só obedecer a palavra, as leis, os profetas, o Pentateuco, o Decálogo, e você vai para o céu. Ah, isso daí eu tenho feito desde a minha juventude ali, da adolescência, meu pai tem me ensinado. Jesus então identifica algo no seu coração. Ah, é? Então é fácil, pega toda a tua riqueza, vende, dá para os pobres e me siga. Você terá um lugar no reino dos céus. Aquele menino olha o preço da renúncia e fala: não vale a pena. Ele vai embora, triste. Jesus vira e fala o quê? Em verdade, pessoal, em verdade te digo, dificilmente, não é que é impossível, um rico herdará o reino dos céus, porque ele continuará apegado sempre com as coisas. Porque o preço para me seguir é tudo. O preço para me seguir é tirar tudo que prende o seu coração. Se é a tua família que prende o seu coração, você vai ter que aprender a abrir mão dela. Num sentido saudável. É desprender e colocar eu acima dela. Se é o teu chamado, você vai colocar a minha presença acima do teu chamado. Se é o teu trabalho, você vai colocar primeiramente a minha presença, eu acima do seu trabalho. Mas pastor, está na Bíblia isso? Aquele que não aborrecer. Aborrecer. Alguém já foi aborrecido por alguém? Então a Bíblia diz: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, tio, pessoas, parentes, amigos, por amor de mim, ou abandonar, em outras traduções, não é digno de mim. Eu vou ter que aborrecer por amor a Cristo. Às vezes você pode não gostar de mim, porque eu não vou negociar os meus princípios e os meus valores e o que é correto diante de Deus. Mas o Renato vai ser chato, que eu seja chato, mas vou morar no céu. Estão entendendo, pessoal? Vou aborrecer. Você vai aborrecer muita gente. O detalhe, porque se não estiver aborrecendo pela palavra e você estiver se amoldando, o erro com certeza está em você. Fale para a pessoa que está do seu lado: aborreça pessoas através do Evangelho. Pessoal, isso me chamou a atenção. Eu falei: Jesus. Porque a gente quer ser, sabe o que? Aceito. A gente quer ser popular. Pessoal, ninguém crucifica cara legal. As pessoas crucificam ameaça. Jesus não foi crucificado porque era o cara legal. Jesus foi crucificado porque era uma ameaça para o sistema religioso da época no primeiro século, dos fariseus.
Jesus fez uma série de inimigos, porque não negociou princípios e valores. E às vezes a gente, para ficar bem em certas rodas, a gente dá uma de legal e negocia princípios e valores inegociáveis. Gosto da palavra, mas como eu tenho a ganância das riquezas e preciso mantê-las, eu tenho que fazer-me de bom moço. Abra mão das coisas do mundo para poder servir a Deus. O coração dividido quer tudo. O coração dividido que ele mostra aqui, que é concorrência, ele quer tudo. Ele quer a palavra de Deus, mas também quer tudo que o mundo proporciona. Esse é o coração dividido. Esse é o nosso problema. Eu quero Jesus, mas também eu quero as coisas que o mundo me dá, porque me dá prazer. Esse é o coração dividido. Mas sabe o que acontece com isso, pessoal? Quando o meu e o seu coração fica dividido, a gente fica com uma esterilidade espiritual. A gente não frutifica. Como assim, pastor? Eu fico anos e anos falando de Jesus às vezes, indo e frequentando uma igreja, mas estou estéril espiritualmente. Não produzo mais fruto, não gero mais vida, mesmo fazendo as coisas para Deus. Eu faço mais aquilo que faço, não gera mais vida em mim, consequentemente, não gerará vida no outro. Tem uma frase de C.S. Lewis muito legal, que ele diz o seguinte, C.S. Lewis: a verdadeira guerra espiritual é a disputa entre o essencial e as distrações. Essa é a verdadeira guerra. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra carne, sangue, pessoas, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes deste mundo tenebroso. Então revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Coloquem o capacete da salvação, para que vocês possam resistir às ciladas do Satanás. Vistam-se da couraça da justiça, para proteger o seu peito e o seu coração das coisas deste mundo. Coloquem o escudo da fé, para que vocês possam resistir aos dardos inflamados do maligno. Vistam-se com as sandálias da preparação do evangelho, para cumprir o ide e a missão e falar do meu amor para as pessoas. Usem a espada do Espírito, que é a minha palavra, que vocês vão conseguir guerrear contra as obras do mal. E depois de ter feito tudo isso e trabalhado bastante, se manterem firmes. Vão se manter firmes, se fizer isso. Quarto lugar, o coração frutífero, a boa terra. Mateus 13, versículo de número 23. Diz o texto: quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. A boa terra é o coração quebrantado que obedece a palavra. É o coração quebrantado que ouve as instruções de Deus, recebe esse confronto e fala: eu aceito, mesmo não querendo aceitar. Eu me submeto, mesmo não querendo me submeter. Eu faço, mesmo sem querer fazer, porque eu me submeto à autoridade da palavra de Deus. Porque se eu não fizer isso, mesmo sem querer, pessoal, eu vou viver sempre uma vida infrutífera. E a boa terra é aquela que obedece e o Senhor nos prospera poderosamente. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo de número 5, na perspectiva joanina. Eu acho muito lindo esse texto. Jesus falando para os seus discípulos: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada.
Vocês só conseguem fazer alguma coisa, ter atitudes de bondade, fazer a minha obra, ter atitudes de amor, porque eu estou em vocês. Porque se eu não estiver em vocês, nada vocês vão poder fazer. Seus projetos, seus sonhos, os seus desejos não irão para frente. Porque sou eu, Senhor, que efetuo tanto o querer quanto efetuar dentro da vida de vocês. Sem mim nada podeis fazer. E vocês só conseguem fazer porque vocês permanecem em mim. Então se eu falar, vou permanecer em Jesus, eu vou prosperar em tudo aquilo que eu fizer. Mas se eu não permanecer nele e querer fazer aquelas outras coisas e prosperar espiritualmente, fazer a obra dele, esquece, não vamos. Sabe por quê, pessoal? Porque a obra de Deus se faz pelo Espírito Santo. A gente não consegue pregar o evangelho se não for ele que vai impulsionar a gente. A gente não consegue ir fazer obras sociais, a gente não consegue fazer visita para as pessoas, orar pelas pessoas, se o Espírito Santo não nos mover para isso. A gente não vai conseguir. Sabe por quê? A gente cansa. A gente cansa. A gente só consegue fazer as coisas, sabe como? Pelo Espírito. Eu estava conversando com o Felipe, com o Jairinho, a gente estava falando de pregação. Para pregar, para falar do Evangelho. Fala, nossa, como é difícil. Ele falou, puxa pastor, estou preparando algo para poder ministrar, tal. E eu vejo que como é difícil pedir para Deus um milagre. Mas às vezes eu falei, nossa, o milagre é ver o Senhor todo domingo aqui, falando do amor de Deus, preparando tudo. Aí eu nem tinha noção, o Jairinho falou assim, irmão, você tem noção que você já pregou 104 vezes? É 2 anos, 104 sermões seguidos. Eu falei, Jesus, nem pensei nisso. Pelo Espírito. É por milagre. A gente só faz obra de Deus por milagre. A gente só consegue fazer obra de Deus por milagre. Por o Espírito Santo que nos impulsiona. Sabe por quê? Porque se a gente fizer pela carne, você cansa. Você vai fazer 3 meses. No quarto você está assim, eu estou esgotado. Não aguento mais. Meu Deus, que peso. Aí a obra que deveria gerar prazer na sua vida e no seu coração para abençoar outras pessoas se torna um fardo para você. Se tornando um fardo para você, você não consegue abençoar outras pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse, sou eu que efetuo tanto o querer quanto o efetuar. Guarde isso. Guarde isso. O fruto não é mérito humano, mas é o resultado de um coração rendido ao agir do Espírito Santo de Deus. Todo fruto que eu dou, todo fruto que você dá, não é mérito seu. É apenas resultado de um coração rendido à voz do Espírito Santo. E Ele abençoa e faz você fazer a obra. Porque senão nós não conseguimos fazer a obra. A gente veio de uma semana intensa, pessoal, de orações, de reuniões. Semana agora vai ter um monte de reuniões. Aí imagina, para você vir para cá, participar de reuniões, de uma série de coisas, você trabalhar e você tá na obra servindo com alegria. É o Espírito que te impulsiona. Porque às vezes nossa carne sabe o que quer fazer? Quero ficar deitado, eu quero descansar, eu quero curtir, eu quero ficar mais tranquilo. Mas por que você vem? Porque você tem fome de Deus e o Espírito Santo te impulsiona para fazer. Para trabalhar para o reino de Jesus, para trabalhar para o reino dele. E olha o detalhe, a gente só encontra sentido na nossa vida quando a gente trabalha para o reino. Quando eu e você não trabalhamos para o reino de Deus, sempre ficará faltando algo na minha e na sua vida. João Calvino, reformador do século XVI, tem uma frase que ele diz: a palavra de Deus nunca é estéril, mas o coração do homem pode ser infértil. Sabe o que o João Calvino estava explicando aqui? O problema não é a palavra, o problema está no coração de quem a recebe. Porque a palavra de Deus sempre é fértil, sempre vai produzir. O problema é o coração do homem, que é duro, cai no meio de caminhos pedregosos e se torna infértil, mesmo tendo uma semente fértil.
Que o Senhor tenha misericórdia de mim e da sua vida. Porque a colheita da vida, pessoal, guarde isso, vai depender da condição do meu e do seu coração diante da palavra. Vamos colocar de pé? Nós vamos orar ao Senhor.